pessoal, eu sou a professora Érica Canejo, bióloga e professora de Ciências de Ensino Fundamental. Na aula de hoje, o tema é fecundação e desenvolvimento do embrião. Nessa aula, nós vamos abordar alguns aspectos envolvendo a reprodução, então, desde a formação das células reprodutivas, a formação do óvulo, do espermatozoide, o momento dessa união desses gametas e alguns destaques sobre as fases do desenvolvimento do embrião durante os 9 meses de gestação. Então, vamos começar? Então, dando continuidade ao nosso tema, que é a reprodução humana, nós precisamos ter algumas definições bem claras. A principal é: o que é fecundação? A fecundação, ela é a união do gameta masculino com o gameta feminino, ou seja, é a união do óvulo com o espermatozoide. E do resultado dessa união, nós vamos ter a formação de uma nova célula, que é o zigoto, ou também chamado de ovo. Então, como se formam esses gametas? Como se forma o óvulo e o espermatozoide? O processo da formação de gametas é chamado de gametogênese. E nós temos dois tipos. Nós temos a espermatogênese, que é a formação das células reprodutoras masculinas, e nós temos a ovogênese, que é o que vai formar os óvulos, as células reprodutoras femininas. Vamos detalhar um pouquinho mais cada um desses processos. Então, como que acontece essa formação de gametas masculinos? Ou seja, como que acontece a espermatogênese? Primeiro, ela vai acontecer dentro dos tubos seminíferos que ficam nos testículos. Lá eu vou ter as células germinativas, células primitivas, que vão dar origem aos espermatozoides, que elas vão passar por esse período que nós chamamos de período germinativo, e ela começa a se duplicar, começa a dividir. A partir dessa primeira divisão, que seria uma divisão normal, eu vou ter o período de crescimento, aonde a célula ela vai começar a sofrer aquela divisão celular que nós estamos lá no começo do ano, que tem como finalidade diminuir o número de cromossomos, ou seja, o material genético, pela metade, para poder formar os gametas. Então, nesse período de crescimento, essa célula primitiva, ela vai começar a sofrer as meioses. Então, ela sofre a primeira parte da meiose, que é a meiose 1, formando duas células, que vão sofrer a meiose 2, e aí eu vou ter a formação de 4 células. Essas células vão ter a metade do material genético, ou seja, metade do número de cromossomos. Elas vão passar depois por um período de diferenciação, que é chamado de espermiogênese, e aí vai ter o desenvolvimento das características dos espermatozoides, né? Então, o surgimento, por exemplo, daquela cauda. E aí eu vou ter a formação dos espermatozoides. E no caso da formação dos gametas femininos, que é a ovogênese, que também pode ser chamada de ovulogênese, é um outro nome que se dá, vai ser a formação dos óvulos. Só que, diferentemente dos gametas masculinos, que eles são formados continuamente ao longo da vida, o processo de formação dos óvulos, ele começa desde antes do início do nascimento da mulher, ou seja, desde o seu desenvolvimento lá como um embrião, como um feto. Aproximadamente por volta do 3º mês de gestação já começa esse processo. Mas da mesma forma que ocorrem os processos de mitose e depois meiose para a divisão do número de cromossomos, nos gametas masculinos também acontece na ovogênese, na formação dos óvulos. Só que não é completo, ou seja, durante a gestação começa a formação desses óvulos, mas eles não vão estar totalmente formados. Essa formação, esse amadurecimento dos óvulos, o amadurecimento do folículo ovariano,
ele vai acontecendo a partir do momento que a mulher entra no seu ciclo reprodutivo, ou seja, a partir da primeira menstruação. Eu tenho esses óvulos, que eu posso chamar de óvulos, né, bem imaturos, bem primitivos, que já vão estar previamente formados e alojados no ovário. E a partir do momento que a mulher ela vai dar o início ao seu ciclo reprodutivo, vai ter a primeira menstruação, todo o mês esses óvulos eles vão sofrer estímulos hormonais para ter o desenvolvimento do folículo. Então, aquele folículo ovariano primário, ele vai se desenvolver num folículo maduro. E aí, todo mês, um óvulo, ele vai ser liberado. Então, a partir do momento que aquele folículo, ele amadureceu, e o ovo, que também pode ser chamado, né, o nome mais correto, que é o ovócito 2, que seria esse óvulo maduro, quando ele é liberado, é aquilo que nós chamamos de ovulação. Então, a ovulação é a liberação do ovócito 2 durante o ciclo da mulher, o ciclo reprodutivo da mulher. Então, só retomando, né, o que acontece nesse processo de fecundação? Então, quando ocorre a relação sexual, o esperma, ele vai conter milhões de espermatozoides. E ele vai ser liberado na vagina e vai percorrer todo o caminho, passando pelo colo do útero, pelo útero, e apenas alguns vão conseguir atingir a região das tubas uterinas, que é onde acontece a fecundação. Então, a fecundação, ela não acontece no útero da mulher, ela acontece nas tubas uterinas. Então, lá que o espermatozoide vai encontrar com o óvulo. E desse processo de união do óvulo e do espermatozoide, ou seja, dos gametas masculino e feminino, que eu vou ter a formação do zigoto ou ovo, ok? Outra coisa, como é que acontece a formação dos gêmeos, né? Vocês sabem, nós temos dois tipos de gêmeos chamados de univitelinos e os gêmeos chamados de bivitelinos. Os gêmeos univitelinos são o que nós chamamos de gêmeos idênticos. E como que eles são formados? A partir da união de um óvulo com um espermatozoide apenas, que ocorre a fecundação, ocorre a formação do zigoto, que vai começar a se dividir, vai ter seu desenvolvimento embrionário normal. Mas por algum motivo, alguma carga hereditária, não se sabe explicar muito bem ainda, mas sabe-se que em famílias onde tem gêmeos, existe uma tendência maior a produzir mais gêmeos, né? Ter mais nascimento de gêmeos. Então, sabe-se que tem uma característica hereditária envolvida nisso. Então, quando ocorre essa fecundação e ainda nos primeiros estágios de desenvolvimento, esse zigoto, esse embrião, ele se divide e ele forma dois indivíduos completamente separados, geneticamente iguais. O material genético é o mesmo, porque foi o mesmo óvulo, o mesmo espermatozoide que foi fecundado, mas eles se tornam dois indivíduos separados. Agora, os gêmeos bivitelinos, também chamados de gêmeos fraternos, que são os gêmeos não idênticos, como que eles são formados? Por algum motivo, a mulher, na hora que ela sofreu a ovulação, no lugar dela liberar apenas um óvulo, ela liberou dois. E aí, durante a relação sexual, esses dois óvulos foram fecundados. E aí eu vou ter o desenvolvimento de dois embriões independentes. Cada embrião foi formado por um óvulo e um espermatozoide dele, específico. Então, nesse caso, nós temos gêmeos, porque eles vão ser gestados durante ao mesmo tempo, né? Eles foram formados cronologicamente ao mesmo tempo, só que
eles são geneticamente diferentes, porque eles foram formados por gametas diferentes, com materiais genéticos próprios. Deu para entender? Então, só retomando, depois que acontece a fecundação, né, a formação do zigoto, que ocorreu lá na tuba uterina, esse zigoto ele começa a percorrer todo o caminho dessa tuba em direção ao útero. Mais ou menos, aproximadamente, né, após uma semana, 5, 6, 7 dias, esse zigoto ele vai se implantar na parede uterina, né, no endométrio. Esse processo que é o que nós chamamos de nidação. Então, a nidação é a implantação do zigoto no endométrio, é a implantação do zigoto na parede uterina. E a partir do momento que acontece a nidação, o ciclo menstrual feminino ele vai ser interrompido. E os hormônios ovarianos eles vão continuar em ação, o que vai promover as condições necessárias para que esse embrião ele possa se desenvolver. Então, como que acontece o desenvolvimento desse embrião? Todos nós sabemos que o período de gestação dura 9 meses, aproximadamente entre 40 a 42 semanas. E durante ao longo de cada uma dessas semanas, desse período de tempo, o embrião ele vai sofrendo diversas mudanças, diversas fases de desenvolvimento. Desde aquela primeira célula, que é o zigoto, até um blastocisto, em torno de 5 dias depois que ocorreu a fecundação. E aí vai desenvolvendo todas as estruturas, os órgãos, os braços, as pernas. Nós vamos ver agora algumas fases desse desenvolvimento. Não vou falar ao longo dos 9 meses, né? Mas eu selecionei alguns onde tem algumas características que vale a pena a gente destacar. Então, até aproximadamente 4 semanas, que seria o primeiro mês de gestação, essa seria a imagem de um embrião. Ainda não parece muito com um bebê, né? Mas nessa época ele já tem de 2 a 5 milímetros de comprimento e pesa algo em torno de 3 gramas. E nós já conseguimos ouvir os batimentos fetais, é o que seria o batimento cardíaco ainda muito primitivo. Já entre a 9ª e a 13ª semana, que é mais ou menos por volta do 3º mês, o embrião já se desenvolveu bastante. Ele já aumentou lá daqueles 5 milímetros para 10 centímetros de comprimento e o peso dele já é algo em torno de 45 gramas. Ele já tem no sistema respiratório, ele já tem o diafragma formado, lógico, ele ainda não respira, mas no sistema respiratório, o diafragma dele, que é aquele músculo que vai nos ajudar na respiração, ele já está formado e ele já começa a formar urina, então os rins dele já começam a funcionar de forma bem primitiva, ele já começa a ter essa formação de urina. E existe a produção da lanugem e do vernix caseoso. O que são isso? A lanugem são pequenos pelinhos muito fininhos que envolvem todo o corpo do embrião a fim de proteger esse embrião. E esse vernix caseoso é como se fosse uma cera também protetora envolvendo todo o corpo do embrião. Apenas algumas semanas depois, entre a 19ª e a 22ª semana, que é o equivalente ao 5º mês de gestação, esse embrião ele já sofreu um grande salto de desenvolvimento. A partir desse momento, a gente já pode chamar ele de feto. Tá? Ele já está em torno de 800 gramas de peso e 34 centímetros de comprimento. Já existe o surgimento dos primeiros fios de cabelo. E os sistemas nervoso, gastrointestinal e sistema cardiovascular já estão completos. Na fase mais ao final da gestação, depois da 31ª, 35ª semanas, que seria o 8º mês de gestação,
o feto, no caso, já tem 2.600 gramas, ou seja, em torno de 2,6 kg. Lembre-se que isso são dados aproximados. Alguns bebês eles vão ter um peso maior, outros menor. E em torno de 47 centímetros de comprimento. Nessa fase, ele já tem os processos de sucção e deglutição, eles já são coordenados. Ele já faz um treinamento, né, desse processo de sucção para poder mamar após o nascer e de deglutição, ou seja, de engolir. E ele já muda a posição, já assumindo a posição do parto. Então, ele já fica de cabeça para baixo, já se posicionando dentro do útero para que ocorra o parto algumas semanas após. E aí, finalmente, no último mês de gestação, entre a 36ª e a 40ª semana, lembrando que algumas gestações elas podem se prolongar até 42 semanas, isso é normal, né? O bebê, ele já está em torno de 49 centímetros e seu peso está alguma coisa em torno de 2,9 kg a 3,2 kg, né? Lembrando novamente, são dados aproximados. Alguns bebês podem nascer com menos, outros podem nascer com mais. E nessa fase, o tórax do bebê, ele já está mais saliente, ele está mais proeminente. O corpo dele, ele já ganhou um pouco mais de gordura, então ele fica mais globoso, ou seja, mais redondinho, então aquela carinha de bebê. E já existe nos pulmões dele um líquido chamado de surfactante. Esse líquido surfactante que fica dentro dos alvéolos pulmonares, que vai impedir que esses alvéolos eles grudem, a parede de um alvéolo grude no outro, o que vai auxiliar ele na hora que ele nascer para poder respirar. Então, pessoal, nós terminamos por aqui a nossa aula. Hoje nós falamos um pouquinho mais sobre o processo de fecundação, né? Vimos como são formados os gametas masculinos e femininos, ou seja, nós vimos como acontece esse processo de gametogênese e nós destacamos algumas fases do desenvolvimento do embrião ao longo de todo o período gestacional. Então, façam as atividades da plataforma. Se tiverem dúvidas, mandem perguntas, deixem nos comentários, que assim que possível a professora responde. Então, até a próxima aula, pessoal!